Então, pessoal, hoje nós vamos preparar então o Cold Cream, uma formulação modificada da formulação original, né, desenvolvida por Galeno. E Galeno atribui-se a Galeno ter sido o primeiro, né, a misturar óleo com água, utilizando para isso a mesma coisa que a gente tem aqui nessa formulação, que é o bórax, que é o borato de sódio, né? Então ele pegou gordura de baleia e misturou com água. Para isso, né, aqueceu, para isso ele utilizou então o borato de sódio. A gente vai tentar repetir, né, esse mesmo experimento de Galeno, preparando então uma emulsão, né, uma emulsão lipofílica de característica graxa, né, diferente das outras que a gente já viu, né, contendo então a cera branca de abelhas, a cera de abelhas purificada, né, então tem uma característica mais esbranquiçada. Vocês podem ver aqui a matéria-prima, né? Vaselina líquida, então um derivado de petróleo, né, um hidrocarboneto, o butil hidroxitolueno, né, então a cera branca e a vaselina vão corresponder aos componentes oleosos da nossa formulação. Isso aqui é uma emulsão. Então a emulsão é a mistura de dois líquidos immiscíveis entre si, um de natureza oleosa, outro de natureza aquosa, né? O butil hidroxitolueno é o nosso antioxidante, para evitar a oxidação de compostos, né, principalmente dos óleos, né? O propil e o metilparabeno são os nossos conservantes, lembrando que o propilparabeno é mais solúvel na fase oleosa e o metilparabeno mais solúvel na fase aquosa, né? Então nós vamos dividir os dois, um na fase oleosa e outro na fase aquosa. O borato de sódio é um agente, o bórax, né? É um agente alcalinizante. Então é um álcali, ele aumenta o pH da formulação. O propileno glicol é o nosso umectante, ele vai manter, né, a água na formulação, impedir a evaporação da água, e a água purificada na nossa fase aquosa. Ok? Então aqui a gente reconhece duas fases, isso vai influenciar a técnica de preparação. A gente tem aqui os componentes da fase oleosa, essa aqui é a nossa fase oleosa, e os componentes de fase aquosa, essa aqui é a nossa fase aquosa, tá? Percebam que a formulação, né, a gente vai preparar 100 gramas, isso aqui é uma pomada, isso aqui é uma emulsão na forma de pomada, tá? Então, ao invés de utilizar volume, nós vamos utilizar massa, tá? Então, aqui para saber qual é a massa de água que nós vamos utilizar, a gente vai ter que subtrair todas essas massas aqui de 100 gramas, né? É o que vai dar aproximadamente 30,6 gramas de água, tá? Então, num becker, a gente vai adicionar todos os componentes de fase aquosa. Num outro becker, a gente vai adicionar todos os componentes de fase oleosa, ok? Nós vamos então aquecer, porque a cera branca, como vocês viram, é sólida, DHT é sólido, o propilparabeno é sólido, então nós vamos aquecer os dois beckers, né? E depois nós vamos então verter a fase aquosa na fase oleosa e vamos agitar. E quando a gente fizer isso, a gente fizer essa agitação, a gente vai perceber então a formação de uma emulsão esbranquiçada, que com o diminuir da temperatura, à medida em que a temperatura vai diminuindo, né, a gente vai perceber então a formação de uma emulsão. Só que ao invés de preparar isso, né, a gente pode preparar isso diretamente no becker, né? Mas como essa emulsão é uma emulsão bastante consistente, nós vamos fazer isso utilizando para isso então um grau de porcelana, porque depois fica mais fácil da gente remover toda a preparação, ok? Então, técnica de preparo bastante simples, né? Num becker a gente vai adicionar os componentes de fase oleosa, que são esses 4 iniciais aqui. Num outro becker nós vamos adicionar os componentes de fase aquosa, vamos solubilizar todos os sais, né? Vamos levar um banho-maria a uma temperatura de não mais de 80 graus, em torno de 70 graus aproximadamente.
Por que o banho-maria? Porque o banho-maria é interessante porque a gente tem um controle maior da temperatura. Se a gente fizesse isso num bico de Bunsen, era mais difícil de controlar essa temperatura. E na hora que ele atingir 70 graus, então nós vamos transferir a fase aquosa para um grau de porcelana e depois vamos verter a fase oleosa e vamos obter então uma emulsão, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Como eu falei para vocês, né, nós temos aqui do nosso lado direito todos os componentes da fase oleosa, a vaselina líquida, a cera branca de abelhas, o propilparabeno e o BHT, o butil-hidroxitolueno, que é o nosso antioxidante. Aqui a gente tem as 30,65 gramas de água, as 3 gramas de propileno glicol, o metilparabeno e o borato de sódio. Então nós vamos transferir tudo para 2 beckers, um becker com a fase oleosa, um outro becker com a fase aquosa, e vamos levar então para o aquecimento, né? E depois de aquecido vamos então misturar a fase oleosa e a fase aquosa diretamente então num grau de porcelana que está aqui do nosso lado. Então vou adicionar aqui os componentes previamente pesados para agilizar aqui a nossa preparação. Lembrem-se que lá na aula prática vocês estariam pesando todo esse material. Então aqui a fase oleosa. Aqui todos os componentes da fase oleosa, aqui na água os componentes de fase aquosa, e eu vou transferir aqui para o propileno glicol, é mais viscoso, né? Ficaria mais difícil da gente tirar do becker. E aqui então a nossa ok. Vamos então misturar os componentes e vamos levá-los então para o aquecimento em banho-maria a cerca de 80 graus. Como vocês podem ver, né, a nossa fase aquosa, todos os componentes já estão totalmente solubilizados. Na nossa fase oleosa, todos os componentes cerosos, né, já estão totalmente dispersos, né, aqui na fase oleosa. Okay. Tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar a fase aquosa na fase oleosa, utilizando então um grau. Ok? Então eu vou adicionar, né? E aí a ordem é importante que seja, eu vou adicionar primeiro a fase aquosa, para quê? Para que ela aqueça a parede do nosso grau e depois vou adicionar a fase oleosa. Se eu fizer o contrário, na hora que a gente jogar a fase oleosa no grau, a parede fria, ele vai bater na parede fria e vai solidificar. Né? Então nós vamos adicionar primeiro a fase aquosa. Adicionei a fase aquosa e agora vou adicionar uma única vez a fase oleosa à preparação. E vamos então agitar. Por que a gente está agitando aqui? Né? Isso é importante, né? Por quê? Para formar as gotículas de óleo, né? Ou de água, né? É uma emulsão, então nós vamos ter gotículas de água e óleo. É necessário então que a gente agite, né? Para formar então essas gotículas. É claro que, como vocês viram na formulação, a gente tem um teor, né? A gente percebe que ele já está ficando, né? A parte da superfície aqui já está
solidificando, né, o material mais frio, né? Então, a agitação deve ser contínua, né, com o objetivo de ir emulsificando, né, a nossa formulação. Como vocês viram, a quantidade de fase oleosa da preparação é bastante elevada. A gente tem 65% de fase oleosa nessa preparação. Ou seja, muito provavelmente essa formulação vai apresentar característica de gordura, né? Então, vai ser uma emulsão do tipo água em óleo, tendo em vista que a gente tem 65% de componentes de fase oleosa. Então a gente vai agitando até que a temperatura vá arrefecendo, não é? E o material vai adquirindo consistência. Como vocês podem perceber, olha, ele já está adquirindo uma coloração esbranquiçada, ligeiramente amarelada, em função da cera de abelhas, né, que tem essa característica. E percebam ali em cima, ó, onde já está ocorrendo então a solidificação dos compostos graxos. A gente vai ter então a formação da emulsão. É importante esse atrito, né? Porque é a partir do atrito que a gente vai cisalhar, né, os líquidos em pequenas gotículas até que ocorra então a solidificação, né, de nossa formulação. Vocês podem perceber, né, já houve a formação da emulsão, uma emulsão oleosa, percebam o brilho da emulsão, né, demonstrando então uma emulsão do tipo água em óleo, né? Nós vamos aproveitar que ela ainda está ligeiramente aquecida e nós vamos transferir, né, o conteúdo aqui para o nosso frasco de acondicionamento, né? E para isso nós vamos utilizar então um pão duro, aqui nosso frasco de acondicionamento, vamos transferir o conteúdo. E vamos então, com o pão duro, remover todo esse conteúdo. E percebam que na medida em que a temperatura vai arrefecendo, quem é destro, né, é mais fácil de trabalhar. Então, procurando então transferir todo o conteúdo da nossa emulsão, da nossa pomada emulsiva para o nosso frasco de acondicionamento. Okay. Bom, aqui, né, todo o nosso produto já transferido para o frasco de acondicionamento, né? Então esse aqui é o nosso cold cream, ou também conhecido como cerato de galeno. Falta então agora a gente fazer um rótulo, né? Rótulo de uso externo, né? E o cold cream também, né, além de ter propriedades hidratantes, né, ele pode ser utilizado como veículo para a incorporação de princípios ativos, né? É uma emulsão do tipo água em óleo, uma emulsão graxa de característica oleosa. Ok? Aqui está, né, a nossa formulação e aqui está o nosso produto. Ok? Então, como a gente viu, né, essa aqui é uma emulsão do tipo água em óleo. Eu vou fazer aqui para vocês um teste sensorial para verificar essa característica. Então, aqui o produto, vou passar sobre a minha pele, né? E percebam, né, um toque suave, sem grumos, né?
Percebam que a minha pele, depois de aplicado o produto, ela fica brilhosa. Né? Característica também não, faz brilhosa e aqui sem brilho. Né? Então, demonstrando, né, que esse produto é um produto, uma emulsão do tipo água em óleo, onde a gente tem, né, toda a emulsão tem a característica da fase externa e a fase externa é oleosa. Esse produto por si só é um hidratante, né? Não tem propriedades alergênicas, porque a gente não colocou nenhum aromatizante na preparação, né? E ele vai hidratar formando uma película, um manto sobre a epiderme, de forma que ele vai evitar a evaporação, a perda de água por evaporação, né? A perda de água transepidérmica por evaporação. Então vai hidratar. É um produto ideal para hidratar regiões muito secas, como dobras de juntas, né? Regiões mais secas, né? E um produto muito utilizado, principalmente no inverno, quando o tempo, a região é muito mais seca. Né? E aqui, né, só para a gente finalizar, a gente tem a formulação e eu pergunto para vocês, se isso aqui é uma emulsão, quem é o agente emulsificante dessa formulação? A cera branca? Não. A vaselina? Não, a vaselina é um derivado de petróleo. O BHT? Não, o BHT é um antioxidante, butilhidroxicolueno. Propil e metilparabeno são os conservantes. Propileno glicol é o umectante, totalmente solúvel em água. E a água é o nosso veículo, né, a fase aquosa da nossa preparação. O borato de sódio é um agente alcalinizante. Lembra? A cera branca, né, é produzida por abelhas. E ela é uma cera porque ela produz muitos ácidos graxos, possui muitos ácidos graxos insaturados. Não é? Então, ácido esteárico, ácido oleico, né? uma grande variedade de ácidos graxos, né? Com muitas insaturações, por isso que ela apresenta-se então na forma sólida, na forma de cera, né? E quimicamente ela é constituída por ácidos, né? E aqui a gente tem uma base, o borato de sódio, que é um agente alcalinizante. Então, o agente emulsificante não é o borato, não é a cera, mas são os sais formados pela reação dos ácidos graxos presentes na cera branca com o borato de sódio. Não é? Então, o agente ou os agentes emulsificantes dessa preparação são os sais obtidos da reação entre os ácidos graxos e o borato de sódio. Percebam que a quantidade de borato de sódio é relativamente pequena, 1 grama para 15 gramas de cera de abelhas. Né? Então, o agente emulsificante, a gente não consegue definir um agente emulsificante, mas é um conjunto, né, de ácidos graxos que vão reagir então com o borato de sódio, permitindo então a obtenção de uma emulsão, né, característica, né, de característica graxa, como a gente viu agora. Ok? Muito obrigado.